Olá, meus amigos, tudo jóia? Boa semana a todos e nós desejamos aos brasileiros, mas principalmente aos empreendedores, aos empresários que precisam ajudar esse país nosso a caminhar rumo ao desenvolvimento. E para isso, naturalmente, vocês já fazem com excelência, com naturalidade, porque abrem as portas dos seus comércios e movimentam a economia do país, gerando oportunidades e gerando renda. Portanto, nossos agradecimentos, nossos parabéns. Guerreiros que são. Meu nome é Adilson Geltner. Eu sou o criador do curso que te ensina a conquistar o maior cliente. E hoje a nossa fala aqui, ela é direcionada aos empresários, aos empreendedores, principalmente aqueles que estão com as suas empresas, seus comércios localizados em municípios pequenos, aonde a principal fonte de renda da cidade, as principais oportunidades de trabalho, de emprego, é o comércio que proporciona. Então a nossa fala é diretamente a você, dono de um CNPJ. Mas também nós queremos falar uma outra categoria, um outro público, que é o público que trabalha de carteira assinada, o colaborador. Nós entendemos que o empresário é parte fundamental no processo de desenvolvimento, de geração de oportunidade, de distribuição de renda. Claro, óbvio que sim. O empreendedor que coloca não só a ideia, mas coloca também o recurso. E esse recurso, nós sabemos que muitas vezes, em muitos casos, é um recurso que era muito pequeno e que lá atrás o empreendedor precisou tomar uma decisão, optar, fazer uma escolha, e escolheu pegar aquele pouco recurso e investir. E através dessa decisão é que nasce então um empreendimento, nasce uma empresa, e através dessa empresa a oportunidade, a geração de renda, distribuição da mesma e toda a ajuda que o empresário dá ao município, ao estado, ao país, a continuar crescendo e, quem sabe, se Deus permitir, um dia sermos um país de primeiro mundo. Então essa é a parte do empresário, que além da ideia, além do investimento, ele se dedica, ele se doa, muitas vezes, em muitos casos, 14, 15, 16 horas por dia, chega primeiro, sai mais tarde, é o cara que realmente carrega um peso enorme nas suas costas, no seu ombro. Mas, obviamente, enquanto o empresário está fazendo uma parte, nós temos pessoas fazendo outras partes. Sobre esses outros que nós chamamos de parceiros, de colaboradores, também o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa gratidão, porque todo o capital investido, cada real, cada centavo, ele é importantíssimo, mas um grande investimento, talvez o maior de todos, o maior patrimônio é o patrimônio humano.
é o recurso humano. Todo o dinheiro do mundo, sem pessoas preparadas, né, com habilidades diversas, cada um nas suas tarefas, todo o dinheiro do mundo sozinho não faria diferença nenhuma para mais. Então nós precisamos uns dos outros. E é para esses dois públicos, nesse momento tão importante, né, tão difícil que nós estamos atravessando, quando o empreendedor ele tem a sua renda diminuída em função da baixa nas vendas, em função da dificuldade que o país se encontra por causa dessa pandemia, né, dessa crise, obviamente o colaborador também sente o mesmo peso. Em muitos casos, infelizmente, nós sabemos que muitas vezes, com aperto no peito, com dor no coração, o empresário precisa demitir um colaborador fiel, honesto, que já o acompanha há muito tempo, que já o serve há muito tempo, em função de uma crise. Então, nós sabemos que nesse momento, muitas empresas já fecharam as portas. Nós tínhamos notícias, alguns meses atrás, que esse número já chegava a 70 mil empresas, entre elas algumas empresas tradicionais, grandes empresas, e obviamente quando isso acontece, as demissões são inevitáveis. Portanto, é uma dor que todos os dois sentem, e nós precisamos bater de frente, enfrentar esse problema e buscarmos então a solução, e obviamente uma solução que é bom para os dois lados, na verdade para os três lados: bom para o empresário, bom para o colaborador que precisa da sua carteira assinada, que precisa das suas garantias, né, do salário no final do mês, e obviamente bom para todos, porque o cidadão, quando busca resolver uma dor, né, uma necessidade, e ele então vá até um comércio buscar um produto que ele precisa encontrar esse comércio aberto, um bom atendimento e, obviamente, encontrar o produto que ele busca, que ele precisa. E bom para o município, bom para o estado, bom para o país, de forma geral. Então nós precisamos trabalhar nesse sentido, porque é como se fosse uma corrente com vários elos, né? Uma vez que se ajuda um, se ajuda a todos. Então a grande ideia aqui é nos ajudarmos, ok? E nós vamos, com esse objetivo, apresentar uma oportunidade, uma proposta que visa ajudar a todos, mais diretamente o empresário, o empreendedor e o colaborador. Nós vamos falar de um cliente que é o maior cliente da cidade, do estado, do país. Nós estamos falando do setor público. O setor público, né, nós podemos falar que ele se divide em duas classes, né, a administração direta e a indireta, e numa divisão no sentido da organização política no país, nós então dividimos União, Distrito Federal, Estado e municípios. Esses são as administração direta.
e todos os subordinados, como, por exemplo, as secretarias no município e no estado, né, e também os ministérios, né, no governo federal, fazem parte da administração indireta. Obviamente, com muito mais detalhes, é só um exemplo que nós estamos dando aqui. Então, dessa forma, nós colocamos esse grande cliente, município, estado e União. Soma-se a esses as estatais, né, as empresas que têm capital privado e público, como, por exemplo, algumas empresas como a Petrobras, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, bancos do Estado, né, os estados que têm seus bancos e muitos outros. Nós temos ainda o poder legislativo, que também é considerado, dentro desse contexto, parte do grande cliente, e também o judiciário. Todos esses compram através de licitações. Então, nós apresentamos esses clientes, né, como um cliente só, pelo motivo da forma como eles compram. Diferente do cliente tradicional, que nós o chamamos de consumidor final, né, o cidadão, a família, o CPF. Então, dois tipos aí de consumidores, né? A administração, o Estado, o setor público e o consumidor tradicional, o cidadão, a família, né, o CPF. Esses dois consumidores, esses dois clientes, eles têm um fato muito curioso, uma característica muito curiosa, uma diferença significativa entre um e outro. A primeira é que esse consumidor tradicional, o cidadão, a pessoa, ele compra por vários motivos. Ele compra, obviamente, por necessidade. Esse é um dos motivos. Mas ele compra também sem necessidade. Portanto, as empresas sabem disso e existe, então, uma série de técnicas, as propagandas, liquidações, promoções. Nós sabemos, né, desse esforço grandioso que o comércio, de forma geral, faz para vender. Por quê? Porque esse cliente, ele também é emotivo. E às vezes você o convence de que ele precisa comprar, que tem vantagens naquela compra, e ele compra, mesmo sem partir dele essa iniciativa, essa decisão, ok? Já o cliente, o setor público, esse outro cliente, é diferente. A compra, ela passa por várias etapas, ela nasce de uma necessidade. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos pegar uma prefeitura. Então, está lá o prefeito, ele é a autoridade máxima do município, ele é a autoridade máxima lá na instituição, na prefeitura, portanto, ele é o ordenador de despesas. Então, ele está lá no seu local e tem aqueles parceiros. Vamos colocar aqui os secretários. Então, de repente, em uma das secretarias, surge uma necessidade. Precisa-se comprar algo. Vamos colocar aqui a Secretaria de Educação. Então, nós precisamos comprar agora a merenda escolar. Então, o que a secretária ou o secretário vai fazer?
através de um documento, através de um ofício, ela vai pedir essa autorização, né? Ela vai dizer dessa necessidade, então ela vai encaminhar isso ao prefeito. O prefeito vai analisar, vai fazer ali o seu julgamento e ele então vai liberar, né, concordar com essa compra e dar ali o sinal verde. Começa-se então um processo para adquirir essa merenda escolar, ok? É dessa forma que acontece. Agora, vem etapas até chegar o momento, né, de um vencedor, processo licitatório, é uma publicação, né, o edital, as empresas comparecem e aí uma empresa lá ganha e até que o prefeito novamente ele dá a canetada final, aonde ele faz a homologação do contrato e a empresa e a prefeitura, nesse caso, assinam o contrato e agora nós temos um fornecedor, uma empresa que fez uma venda para o setor público. Percebe que não há forma, dificilmente, uma empresa vai lá e vai convencer aquele cliente, a prefeitura no caso, de que ela precisa comprar dele. Isso é impossível. Mas o processo é diferente daquele processo de venda, né, para um cidadão, onde a propaganda, as liquidações, as promoções, elas exercem influência. No caso do setor público, não. Então, o que é que nós precisamos para vender para o setor público? Nós precisamos de informação. Nós precisamos de conhecimento. Agora, entra aqui uma parte fundamental, uma parte importante, é a questão da parceria. O empreendedor, o empresário e o colaborador. Nessa parte do colaborador é que eu quero apresentar aqui uma oportunidade que serve tanto para o empresário, para o empreendedor, assim também para o colaborador, aquele que é funcionário, que trabalha de carteira assinada. Como que se dá essa parceria? É o seguinte, o empresário, nós precisamos falar para você que esse caminho para você vender para o setor público, ele é um caminho onde a estrada ela não está congestionada. Você pode andar por ela, que ela está larga, tem poucas pessoas andando por ela e você vai conseguir com tranquilidade. Vou explicar melhor. De 100% das empresas existentes no país, 90% das empresas, elas são focadas no cidadão, no consumidor tradicional, na família brasileira, ok? 10% é que fazem negócios, é que vendem para o setor público, mas ainda tem um detalhe. Desses 10%, 7% vende para os dois públicos, tanto o setor privado quanto o setor público. Apenas 3% se especializaram em vender só para os governos. Então veja só que é um caminho que está muito aberto. É uma oportunidade gigantesca para as empresas que estão precisando vender. Eu estou apresentando um cliente que compra muito, com crise, sem crise, ele compra, ele paga bem, ele está aí perto de você,
esse cliente ele está em todas as cidades, por isso eu o chamo de o maior cliente da cidade. Eu digo que em muitos casos, em municípios pequenos, você precisa apenas atravessar a rua ou ir ao bairro seguinte ou ao quarteirão seguinte, ou andar 5 minutos, 10 minutos de carro. Esse cliente está aí perto de você, ele está na sua cidade. Mas também a realidade do Brasil. Há muitos municípios perto uns dos outros e você pode, a poucos quilômetros de distância, a poucos minutos de carro, estar no outro município, fazer negócio com a prefeitura do outro município, com a Câmara. E, obviamente, esse tipo de negócio, ele não é feito só presencial. E é exatamente aqui que nasce a grande visão, a grande oportunidade. Você pode vender para qualquer município do país. Você pode vender para o governador do seu estado. Você pode vender para os governadores dos outros estados, para o Distrito Federal e ainda para o governo federal. Como assim, Adilson? É o seguinte, existe um site, o Comprasnet, nesse portal publicado, inclusive ele é do governo, mas muitas prefeituras usam também essa plataforma, esse site, e publica ali as suas intenções de compra, os seus editais. E hoje, no Brasil, a maioria das compras governamentais, elas estão sendo feitas no modo eletrônico. Você pode, da sua casa, do seu computador, com boa internet, fazer vendas para um estado distante do seu, distante da sua cidade, um outro estado. Vamos dar um exemplo aqui, né? Você que está em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, né? Cá embaixo, no mapa, né? do nosso país, pode vender para alguém que está lá em cima, na outra ponta, como por exemplo Rondônia, né? Ou alguém do centro, né? Como o Distrito Federal. Então, são oportunidades que você, empresário e colaborador, já eu vou falar da forma como o colaborador pode aproveitar essa oportunidade, e é isso que acontece. É uma oportunidade gigantesca para você estar recuperando aí, né, o seu volume de vendas e, consequentemente, conseguir cumprir com seus compromissos, sobreviver a essa crise. Quem sabe sair mais forte, ok? Agora, e o colaborador? É o seguinte, o colaborador, aonde ele entra? Ele entra com a parceria com o empresário. Por quê? Porque o empresário, eu já disse aqui que 90% não participa dessa modalidade de vendas, né? Que é as vendas para o setor público. Por que não participa? Falta conhecimento, falta um profissional preparado. E aí, para você que quer uma oportunidade, está desempregado, perdeu o seu emprego, ou para você que não está ganhando o suficiente, que gostaria de uma atividade que fosse mais lucrativa, essa é a sua chance. Se especializa, se torne um analista de licitações, ou seja, se torne um profissional, compreenda quais são as rotas, né, os caminhos, as regras para se vender para o setor público e vai então auxiliar o empresário. Vá buscar uma vaga de analista, ofereça o seu conhecimento, as suas habilidades
ao empresário e diga para ele, olha, eu estou preparado e eu quero, né, fazer aqui uma parceria. Vá trabalhar de carteira assinada se esse for o seu desejo. E aí você vai então representar essa empresa sempre que houver uma oportunidade de venda. E vou te falar, é muito trabalho. Por quê? Porque o país compra todo dia, toda hora. Você tem muito trabalho. Mas você também pode fazer o seguinte, você pode ser um autônomo. Você pode montar o seu escritório, pode ser na sua casa mesmo, não tem problema. Faça ali um escritório, tenha ali um computador, um bom sinal de internet, tenha ali um arquivo, e aí você vai captar os editais, você vai selecionar as melhores oportunidades e você vai então representar empresas de diversos segmentos. Então, quando você colher um edital e você vê lá uma oportunidade para um dos seus clientes que são empresários e você vai então representar essa empresa junto ao órgão público, e aí você pode fazer o seguinte, ou você cobra, né, um valor fixo para participar desses processos licitatórios, ou você cobra uma comissão, cobra por resultado 2%, 3% em cima da venda que você fazer. Eu tenho certeza que vai ser um negócio lucrativo para os dois. A outra sugestão, a outra oportunidade é você abrir uma empresa e agora se especializar em vender para o setor público. E obviamente, se você quiser, você pode vender para os dois, né? Tanto para o cidadão, o consumidor tradicional, como para o setor público. Mas nós estamos aqui trabalhando essa sugestão de vender para o setor público, porque nós entendemos que é uma oportunidade gigantesca, porque 90% das empresas não estão vendendo para esse cliente. Então, é um caminho descongestionado, ok? Então, vamos falar aqui, para você que é empresário e não está vendendo para o setor público, você precisa ter um profissional que entenda desse assunto, conheça as regras, né? Conheça os dois lados, né? As duas rotas, os dois caminhos, tanto a do empresário quanto a do setor público, que é o comprador. Ou você precisa se especializar, se preparar e entrar de cabeça nesse grande mar de oportunidades. Agora, para você que é um colaborador, para você que quer trabalhar de carteira assinada ou como um autônomo, você que está desempregado, está precisando de uma oportunidade, a mesma situação. Monta um escritório, compra um computador, você adquira aí um bom sinal de internet, você compra um fichário, porque você vai precisar basicamente de 4 coisas, né, além do equipamento. Você precisa dos clientes, você vai se apresentar às empresas e vai se tornar um representante dessas empresas, e você vai agora montar ali um fichário, e nesse fichário você vai ter uma gaveta para os editais, que você vai estar colhendo esses editais todos os dias. Que são os editais, Adilson? Os editais são publicações aonde os governos, tanto municipal quanto estadual, federal, as empresas de capital misto, né? O legislativo, o judiciário, todos eles compram através de licitação.
Então eles publicam esses editais. Esses editais, eles trazem todos os detalhes dessa compra. O dia que vai ser, a modalidade que vai ser usada. Por que eu falo modalidade? Licitação é um termo genérico. Dentro da licitação, há diversas modalidades de compra. Então, ali vai estar a modalidade, ali vai estar o dia, o horário, se vai ser presencial, se vai ser eletrônico, qual é o produto, esses detalhes vão estar ali. Então, você precisa colher esses editais, fazer uma análise, entender qual que é a melhor oportunidade. E olha, eu vou te dizer, são tantas as oportunidades que você vai poder escolher qual é a melhor. E uma vez que você decidiu qual é a melhor, no dia certo, na hora certa, você vai disputar, e aquelas que você ganhar, você vai ter que fazer um acompanhamento. Para isso que serve essas gavetas. É uma forma de organização. Ok? Por hoje, nós vamos parar por aqui e nós voltaremos com novos vídeos, com mais informações. Mas se você gostou dessas informações, desse assunto, deixe seus comentários, suas curtidas, suas sugestões, e nós voltaremos com mais informações. Quem sabe, através desses seus comentários, dessas suas dúvidas, surja aí novos assuntos. Um abraço, estamos juntos.